O critério que a gente utiliza, primeiro, o Bahia tem condições de pagar. Isso é premissa para qualquer empresa que vai contratar um profissional. E o Bahia, assim como alguns clubes de futebol no Brasil, mas não todos, deveriam partir disso, e hoje parte. A gente tem um orçamento e a gente respeita esse orçamento. Depois de visto que a gente pode gastar, a gente vê no mercado quem a gente pode trazer. Óbvio que, assim como o torcedor, a gente também está apto de boas contratações. E a gente analisa, a gente busca informações e buscamos a respeito de comportamento fora de campo, profissionalismo. Apesar que a gente sabe que você não consegue segurar todo mundo, mas com conversa, com um regulamento forte e principalmente com o papo dia a dia, eu já participei várias vezes desse vídeo, você consegue e muito com que os atletas se comprometam. Mas basicamente o clube também tem que dar as condições para os atletas. Quando você passa a atrasar salários, premiações, coisas combinadas, você dá o direito do outro também de não te retribuir na forma de um contrato. O contrato é que você paga e você exige. Quando você não paga, você também passa a abrir mão. Os atletas que você citou são atletas que têm um nome no mercado brasileiro e internacional, mas são atletas que a gente não tem nada. A gente não acertou com algum desses atletas. Nos foi oferecido, foi comentado, mas a gente não tem nenhuma, não falo intenção, mas não tem nenhum acordo firmado. A gente tem todas as precauções. Primeiro que não é só atleta. Quando você contrata qualquer profissional, corre o risco de profissional não agir conforme o que está escrito em contrato. E a gente tem todas as precauções, inclusive contratuais, em relação não só a esse atleta, como qualquer outro atleta que venha a desrespeitar e ter atitudes que não convenham a um atleta profissional do Bahia. E isso vai se estender também até a categoria de base. Só que isso é um trabalho, principalmente na base, de orientação. Você começa a fazer isso desde a de baixo. Com os nossos atletas, a gente vai ter esse cuidado, desde a base. Com os atletas que a gente contrata, a gente tem esse cuidado, inclusive contratual. Porque a gente sabe que as pessoas podem errar, mas a gente pesa o custo-benefício de muitas vezes poder também arriscar, sem, contudo, nos salvaguardar em caso de reincidência. Porque também todo mundo... Primeiro, a gente vai valorizar demais a categoria de base. Você pode ficar tranquilo. Só para te dar um exemplo, o elenco passado tinha 6 da base, esse ano inicia com 13. Isso é para vocês terem uma ideia da dimensão que a gente vai dar para a base, né, no profissional. Segunda coisa, estou viajando domingo para assistir o jogo da Copa São Paulo, Bahia e Portuguesa. A gente tem que ter aproximação, mas não é só em falar aproximação, é realmente ter atitudes de aproximar a base do profissional. A gente quer aproveitar o máximo dos atletas da base, porque é o caminho, primeiro, mais barato, mais inteligente, mais rentável e que é uma tradição do clube, foi uma tradição do clube e que nos últimos anos deixou-se de se revelar tanto quanto tem capacidade para revelar, sendo o Bahia o maior clube do Nordeste. Então aqui tem que ser o polo de referência. Todo jogador do Norte e Nordeste ele tem que olhar o Bahia primeiro. Primeiro que é mais perto geograficamente, mas a gente tem que dar condições para eles quererem estar aqui. Condições mínimas, que é um alojamento, que são bons treinamentos, um bom campo. Isso tudo é o mínimo. Porque senão vai perder, como já está perdendo, tanto para Sul quanto o Flamengo. Tem o Rafinha também, uma joia, todo mundo, acho que é incontestável o talento que ele tem, como a gente vê no Feijão esse talento também, nos procurou com a ideia de ter o Feijão para esse ano, como empréstimo. E fez uma proposta que foi o que se falou muito, aí, o Feijão mais 2, 3 jogadores da base, do Bahia. A gente em nenhum momento concordou com essa proposta do Flamengo. Se vazou da parte de lá do Rio, da imprensa do Rio, que seria essa forma de negociação, a gente sempre rechaçou. Como eu estou rechaçando aqui agora, não tem isso. Não tem trocar 3, 4 jogadores do Bahia, ainda mais são revelações, por um do Flamengo, em que pese ser um grande jogador também. A gente entende que seria bom para o Feijão estar no Flamengo com a possibilidade de disputar até uma Libertadores. A valorização disso qual que é? Você disputar uma Copa Nordeste ou disputar uma Libertadores?
precisa de perguntar para ninguém, que se valoriza muito mais que o tamanho Libertadores, tendo a oportunidade de fazer isso. Agora, quais as formas disso? A única forma que tem possível de acontecer, primeiro, é porque a gente tem uma quantidade na posição maior. Então a gente poderia, numa eventual análise, ok, a gente pode hoje abrir mão momentaneamente para ter um jovem talento que pode ganhar em muito, não só valorização, mas experiência de vida, crescer enquanto atleta, e trazer um que, em contrapartida, a gente está muito carente, que é na parte ofensiva, que também é um grande talento, inegavelmente. Agora, passe fixado, não foi isso que está acordado, pelo menos na proposta do Bahia. Por quê? A gente entende que o Feijão pode dar um salto muito grande, pode se destacar internacionalmente. A gente não vai fixar um valor que, de repente, em 6 meses, ele está valendo o dobro. Não seria uma coisa errada. Qual a proposta do Bahia? Se tiver interesse do Flamengo, numa troca, seria o Feijão pelo Rafinha, nenhum dos dois com passe fixado. Ponto. Essa é a forma que a gente entende que a gente pode ajudar o Flamengo que tem carência na posição, e o Flamengo pode nos ajudar, que a gente tem carência na posição. Tanto o Flamengo ganha mandando jogador para cá, e ele também subindo de qualidade, ele evoluindo, amadurecendo, quanto o Feijão ganha, indo para lá, amadurecendo, convivendo no outro ambiente, tendo disputas internacionais super importantes, ou a mais importante, na verdade, do nosso país. Então, essa condição, ela é plausível. Para a gente acha que pode ser interessante. Agora, se o Flamengo não concordar, o Feijão é atleta do Bahia, a gente tem total interesse que ele evolua ou lá ou aqui. Hoje é uma oportunidade, como eu disse, primeiro por causa da posição, da carência que o Flamengo tem lá, que a gente tem aqui, e também a gente enxerga que ele pode dar esse salto de qualidade ainda maior, tendo essas competições para ser disputadas lá.